Bom dia, paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, online, aí na Assembleia de Deus, Jardim Ismênia, Pastor Adilson, São José dos Campos. A aula de hoje aí, dos jovens e dos adolescentes, né? Você que tem assistido minhas aulas, você deve ter notado que as aulas são curtas. Por quê? Eu sei que ninguém fica na frente de um celular ou de um computador, né? E você consegue prestar atenção se essa aula for muito longa, né? Como é uma aula online, é muito fácil de desprender a atenção, né? Então eu procuro sempre ser objetivo e direto e procurar dizer o que a revista quer passar. O principal alvo aqui da revista é que você conheça a Bíblia. Isso é uma explicação da Bíblia, ou seja, é uma explicação do plano de Deus para a sua vida e para a minha vida. Ou seja, estamos conhecendo Deus através de Jesus Cristo. Então, toda a revista ela é baseada no quê? Nos atos de Jesus e em como Jesus nos apresentou a Deus. Né? Hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante que é necessário você fazer a sua vida inteira. A nossa salvação começa pelo perdão, e hoje a gente vai falar de perdão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, o plano de Deus era nos salvar, e para nos salvar ele precisava nos perdoar. Por isso Jesus, né? Então a gente vai falar do perdão. O destaque aqui da revista eu vou ler com vocês agora. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. O perdão é uma coisa muito importante e muito difícil de fazer. Quando se fala de perdão, geralmente a gente lembra de algum inimigo, de alguém que fez o mal para nós. Né? E isso na maioria das vezes a gente imagina em perdoar um inimigo. Né? Mas o perdão ele não é tão simples assim, porque muitas vezes quando o seu inimigo faz o mal para você, o que acontece? Você fica chateado, é natural, você fica com raiva, com uma série de outras coisas. Mas e quando o mal é feito para você e vem de alguém que você ama? Quando vem da família ou de alguém muito próximo, de alguém que você ama, é muito mais doloroso e muito mais difícil perdoar. O primeiro ponto, a primeira coisa que a gente tem que entender é que todos nós somos pecadores, todos. Ou seja, todo ser humano necessita do perdão de Deus e também, é claro, do perdão dos outros. Todos somos pecadores, ninguém é melhor que ninguém. Ou seja, você peca, eu peco, todos pecam. A própria Bíblia nos diz que todos pecaram, todos. Então, não existe ninguém que está fora disso. Todos nós precisamos de perdão. Primeiro passo para se perdoar. A gente precisa ser sincero conosco mesmo. Ou seja, você precisa reconhecer que você precisa de perdão. Você precisa lembrar que Deus sabe quem é você realmente e como você é realmente. E você sabe disso. Você sabe que você precisa de perdão e que você precisa perdoar. E muitas vezes você precisa se perdoar. Parar de se cobrar por coisas que você não pode mais consertar, nem voltar atrás. E existem coisas que não são do jeito que você quer. Então você precisa ser sincero com você mesmo. Mas você precisa entender que Deus perdoa verdadeiramente. E que quando a gente confessa, Deus ouve e nos perdoa. Então a gente precisa ser sincero conosco mesmo. Todos nós sabemos onde temos dificuldades e onde não temos. Outra questão importante sobre o perdão. Não há limites para perdoar. A Bíblia nos ensina, perguntam para Jesus, né, o quanto se deve perdoar. Né? E qual a resposta? 70 vezes 7. Se você notar, você vai ver que ele usa o número 7, que vem falar do quê? De perfeição, de algo infinito. Ou seja, quando fala aqui 70 vezes 7, a gente já quer rapidamente calcular. Né? Deixa eu fazer aqui 7 vezes 70, deixa eu ver quantas vezes eu devo perdoar. A Bíblia está nos falando, ou seja, que não tem limites para perdão, que não existe, já está saturado o perdão, que daqui para frente eu não perdoo mais. Isso não existe. O perdão ele precisa ser algo do nosso dia a dia. A gente precisa perdoar pessoas, perdoar inimigos, perdoar a família da gente, perdoar a nós mesmos. Então o perdão é algo que deve estar enraizado no nosso coração, no nosso modo de viver. Aí vem uma pergunta, mas por que eu devo perdoar alguém que me fez mal? Por que eu devo perdoar alguém que eu jamais esperaria que pecasse contra mim, ou que me ofendesse, ou que brigasse comigo? Resumindo, que fizesse algo de mal para mim. Por que eu devo perdoar? Essa é a pergunta. Por quê?
Por que eu devo perdoar alguém que comete um crime que, no meu julgamento, é algo imperdoável? Aí fica muito simples essa resposta. Olhe para você mesmo, olhe para Deus e aí você vai descobrir que nós perdoamos porque fomos perdoados. Deus conhece exatamente todos os seus passos, todos os meus passos, todos os passos da Liliane, que está aqui do meu lado, até os passos da Hélice, que está ali também na cama. Deus conhece. A Hélice é a nossa cachorrinha. Deus conhece todas as coisas, então Deus sabe quem você é verdadeiramente, quem eu sou verdadeiramente, aonde pecamos, aonde temos dificuldades, falhas e fraquezas. Ele sabe. E Ele decidiu nos amar e nos perdoar. Então, por que eu devo perdoar? Essa pergunta. Por que eu devo perdoar alguém que cometeu algo que para mim é imperdoável? Porque eu fui perdoado. Se eu fui perdoado, eu devo perdoar. Deus me perdoou, enviou seu Filho, Jesus Cristo fez tudo isso por mim, morreu naquela cruz por mim, por você, fez o que ninguém poderia fazer, porque Deus decidiu nos perdoar e nos amou. Então, eu devo perdoar porque eu fui perdoado. Aí, o que a gente sempre pensa, né? Quando se fala de perdão, né, a gente vai usar sempre coisas, conceitos mundanos. Eu perdoei, mas eu não esqueço. É verdade, existem pessoas que são difíceis, que você vai perdoar, mas você não vai poder ter convívio com elas, porque senão novos problemas surgirão, novos conflitos surgirão. Então, mas você deve ter um coração que perdoa verdadeiramente. Infelizmente existem pessoas que você perdoa e você deve ficar mais tranquilo ali, não ter muito convívio, só mesmo o básico. Mas a Bíblia nos ensina que quando somos perdoados, que Deus joga essas coisas, esses pecados nossos, essas falhas, no mar do esquecimento. Deus jamais vai colocar o dedo na sua cara e falar, lembra do que você fez no passado? Isso é um conceito humano, nós fazemos isso. Nós julgamos, mas lembra aquela pessoa? Lembra o que ela fez há 15 anos atrás? E aí eu não vou confiar nela ou vou julgar ela de uma forma diferente porque eu sei algo sobre o passado dela, ou quem ela foi, ou algo que ela fez. Esse conceito não é do céu e não é divino. Deus, Ele perdoa e lança no mar do esquecimento. Agora, preciso deixar uma coisa bem clara também. Nós somos perdoados, mas Deus, quem alcança misericórdia é aquele que confessa e deixa. Eu devo pedir perdão pelos meus pecados, mas eu também devo largá-los. Todos os pecados, inclusive aqueles de estimação que todo mundo conhece. Aqueles a qual você usa desculpa, eu sou assim, eu nasci assim. Deus é um Deus que mandou o seu Filho. E Cristo, o Evangelho verdadeiro, é o Evangelho de mudança. Então não interessa se está no seu genes, se está na sua mente, no seu comportamento, no seu estilo de vida. Deus precisa transformar a sua vida. E a coisa mais transformadora, a ferramenta mais transformadora que eu e você tem hoje é o perdão. Então se perdoe e perdoe o seu próximo. E a lição acaba aqui. Aqui dá um final aí.